Dos alunos do Centro Universitário de Paulínia, do curso de Tecnologia, do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, da disciplina Administração de Pessoal. Vamos para a nossa videoaula de número 3. Nesta aula, vamos abordar a questão da seleção de pessoal. Nesta aula, como já falei no slide anterior, vamos abordar a questão da seleção de pessoal. Na videoaula 2, falamos do recrutamento e seleção, que é um processo que antecede ao processo de seleção de pessoal. Apenas para recordar, o processo de recrutamento e seleção faz o anúncio, capta, anuncia para um público interno a empresa ou externo à empresa que existe uma vaga, anuncia as características dessa vaga e as exigências necessárias para o atendimento, para que a pessoa ocupe aquela vaga. No processo de seleção de pessoal, ele se refere à forma como percebemos as pessoas, ou seja, é o processo propriamente dito de selecionar, de escolher e de fazer escolhas entre aquele conjunto de candidatos que foram recrutados, escolher aquele que tem as melhores características, que atende às exigências que foram solicitadas no processo de recrutamento e que de alguma maneira passaram por um critério de análise e avaliação. Então, a gente pode dizer que o processo de recrutamento e de seleção refere-se à forma como percebemos as pessoas, como formamos uma primeira impressão a respeito dela, tendo expectativas em relação a elas. A gente, nessa análise, sobre essas expectativas e sobre o que a gente percebeu das pessoas, a gente espera dela determinadas atitudes, e que essas atitudes sejam correspondidas. Então, o processo de seleção ele vai focar exatamente a análise desses requisitos que nós acabamos de comentar. São vários os instrumentos que nós podemos utilizar no processo de seleção de pessoal. Dentre estes, a gente destaca a análise curricular, a entrevista que pode ser coletiva ou individual, provas de conhecimentos específicos, provas de capacidade, técnicas de simulação, dinâmicas de grupo e avaliação psicológica. Dentre o teste de avaliação psicológica, nós encontramos o teste de personalidade e os testes psicométricos. Dentre os testes que nós citamos no slide anterior, existe o teste que a gente chama de análise curricular. A análise curricular busca analisar a competência profissional, mais especificamente a trajetória que as pessoas tiveram durante a sua vida profissional, analisar o desejo de permanência no emprego e de seguir a carreira, e os pelos lapsos de tempo que a pessoa teve entre um emprego e outro, você consegue analisar o quanto de tempo ela ficou naquele emprego, quanto tempo ela seguiu uma determinada carreira, Então, isso é importante na análise de um candidato. A experiência prática que as pessoas tiveram a partir das descrições dos cursos que elas fizeram durante sua carreira, a partir das capacitações, da vivência prática que elas tiveram durante o seu percurso profissional, a vontade de trabalhar e aceitar novos desafios, e a gente pega isso pelos diversos tipos de empregos e de atuações profissionais que elas tiveram e que estão descritas no seu currículo, pela vontade de trabalhar e aceitar novos desafios, que também é analisado a partir dessa experiência prática, a partir da competência profissional. Então, a gente consegue pegar essa vontade de trabalhar e aceitar desafios pelos cargos que elas já ocuparam, pelo tempo de experiência que elas tiveram, pelo progresso que elas tiveram durante uma empresa, no percurso
profissional que elas ocuparam em uma única empresa. Então, isso é importante também. E a orientação para os lucros e melhoria de desempenho. Então, à medida em que elas vão atuando profissionalmente e que esses registros são colocados no currículo, a gente vê, né, pelo cargo que ela ocupa e qual foi o progresso que elas tiveram do ponto de vista também salarial, né? Pelo mercado de trabalho se consegue perceber, né, que elas entraram num cargo e à medida que foram crescendo e evoluindo do ponto de vista da experiência pessoal, da experiência prática, dos cursos que fizeram, foram melhorando os seus cargos e melhorando também a sua condição de vida, né? Então, tudo isso a gente consegue pegar na análise curricular, analisar, né? Conseguimos perceber isso pela análise de currículo. Então, é um importante instrumento de seleção de pessoal. Um outro teste de extrema importância para o processo de seleção de pessoal, eu diria até que o mais usado, né, são as entrevistas. A entrevista é um método, né, que nós vamos destacar um pouco mais detalhadamente nos próximos slides, de apurar, né, com mais detalhes o que foi registrado na análise curricular. A entrevista, ela precisa de ser muito bem conduzida e, para isso, ela segue algumas etapas. Então, é necessário elaborar um roteiro, é necessário planejar onde vai ser feita essa entrevista, preparar todo o material necessário para que essa entrevista ocorra de maneira adequada. Durante o processo de entrevista, né, é preciso ter determinados cuidados, né, como quebrar o gelo, como controlar a entrevista, né, como fazer para tomar anotações daquilo que está sendo falado, né? É preciso ter alguns cuidados também com relação ao candidato, então saber escutar, ter um autocontrole da entrevista, saber analisar o comportamento não verbal que é expressado pelo candidato, né, e que não é dito, mas você está visualizando esse comportamento ali na sua frente. Também é preciso que o entrevistador tenha sinceridade, que saiba concluir a entrevista, que faça uma síntese dessa entrevista e que faça também uma autoavaliação. Então, o processo de entrevistar candidatos é algo que requer, dentro do processo de seleção, um planejamento, né, bastante detalhado que incorpore todas estas etapas que nós acabamos. A entrevista pode ser individual, pode ser coletiva e pode ser individual com vários entrevistadores. Podemos usar diversos formatos de questionamento no processo de entrevista. Nós temos um formato dirigido, onde há uma lista pré-determinada de perguntas. Nesse formato, nós vamos analisar com bastante detalhe o currículo do candidato e vamos deliberadamente fazer questões que interessam a ocupação daquele cargo, né? Que são questões que nós vamos querer aprofundar para saber se aquele determinado candidato tem ou não as condições para ocupar aquele cargo. Tá? Então, é um formato de entrevista do tipo dirigido, né? Onde as questões são pré-determinadas, são deliberadamente construídas, para que a gente apure detalhes mais sobre o cargo, detalhes sobre o que ele tem de potencial para ocupar aquele cargo, ok? Bom, a não dirigida é aquela entrevista em que nós vamos não vamos planejar o que nós vamos perguntar, ainda que a gente tenha em mãos o currículo dele, mas a ideia é que a gente formule o mínimo de perguntas possíveis, né? E que deixe o candidato iniciar, falar sobre si, e na medida em que ele for falando, nós vamos formulando as questões
que nos interessarem em cima dos requisitos que o cargo exige, né? E, por último, né, o último formato é o formato misto, onde nós podemos ter questões pré-determinadas, né, que a gente fez e que a gente analisou, que a gente construiu a partir do currículo e que a gente quer saber especificamente, né, portanto, são deliberadas, dirigidas, né, então, fazer esse tipo de perguntas e também deixar o candidato livre para falar o que ele quiser, explanar mais, e a partir da explanação dele, se formular as perguntas que se interessa para verificar se ele tem as condições para ocupar aquele cargo. Então, são esses 3 tipos de formato de entrevista que nós podemos adotar durante o processo de seleção de pessoal. Dissemos agora há pouco que uma das coisas mais importantes ao se preparar uma entrevista é o planejamento, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais da etapa de planejamento da entrevista. Podemos dizer que numa entrevista a gente tem 3 grandes etapas que nós precisamos de nos preocupar e que precisam necessariamente serem planejadas. No primeiro momento, a abertura. E nessa abertura, a gente está falando do quebra-gelo e dos objetivos. Quer dizer, começamos uma entrevista, né, não de imediato conversando com o candidato, já fazendo pergunta, né? A gente faz uma conversa mais genérica, como ele está, como é a família, como é que ele está se sentindo, como ele chegou até ali. Então, são perguntas muito mais para quebrar o gelo. A gente chama essa parte inicial de quebrar o gelo, de se aproximar um pouquinho mais do candidato. No segundo momento, a gente vai introduzindo a entrevista, né? E a primeira coisa que a gente faz é falar do objetivo daquela entrevista. E, normalmente, como é uma entrevista para selecionar um candidato a um determinado cargo, a gente fala do objetivo, né, que é a contratação de um empregado para um determinado cargo, que o cargo tem determinadas exigências, determinados graus de escolaridade, que a entrevista vai girar em torno de conhecer um pouquinho mais a experiência dele, a capacidade dele e a vida profissional dele, a vida familiar, a vida social, para que se possa ter melhores condições de verificar se ele é o melhor candidato para ocupar aquele cargo. Então, este é o objetivo do planejamento da primeira etapa da entrevista, que se refere à abertura. Bom, feito essa abertura, nós vamos para a segunda etapa. E na segunda etapa é a etapa onde nós vamos conhecer determinadas coisas importantes sobre o candidato. A primeira delas, nós vamos apurar um pouco mais detalhadamente a área acadêmica dele, né? E o que nós vamos querer saber? O grau de escolaridade, quando ele estudou, onde ele estudou, quais as condições que ele estudou, né? A expectativa de continuidade de estudo, né? O quanto ele valoriza a questão acadêmica, o quanto ele tem interesse de voltar a estudar, ou de permanecer estudando, ou de avançar nos seus estudos. O segundo ponto que nós vamos detalhar melhor é a área profissional, né? Aonde ele já trabalhou, o que foi que ele fez, né? Qual foi, o que ele mais aprendeu naquela empresa, né? Ou nas diversas empresas que ele trabalhou, o motivo da saída dele, né? Quais as competências que ele julga ter aprendido lá, quais as competências que ele desenvolveu, enfim. Todos esses aspectos relativos à profissão dele em todos os empregos que ele já ocupou, em todas as vagas que ele já ocupou e nas empresas que ele já passou. A terceira grande aspecto que nós precisamos saber durante o desenvolvimento da entrevista é a área familiar, né? Se refere à composição da família, né? Quantos filhos, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem companheira ou companheiro, onde que ele mora, quais as condições de vida, quais as atividades profissionais dos membros da família, qual a renda necessária, né, dele, como ele constituiu essa renda
familiar, enfim, são aspectos relacionados às questões familiares, para que a gente possa ter condições de perceber um pouco a estrutura dele, né, familiar, e o quanto a renda dele, quanto de renda ele tem necessidade, né, para ter uma ideia se aquele salário oferecido pelo cargo é um salário que vai satisfazer ou vai motivá-lo durante o trajeto dele dentro da empresa. Okay? Bom, e por último, na etapa de desenvolvimento, né, no planejamento da etapa de desenvolvimento, vamos apurar um pouquinho mais as questões relacionadas às atividades sociais, ou seja, o quanto esse candidato, né, participa, né, das questões das relações sociais, ou na sua comunidade, ou em outras atividades, né, relacionadas à questão social, como ONG, como participação em atuações de lazer, de associações, de relações religiosas. Então, tudo isso é importante também que nós apuremos nesta etapa da entrevista. Então, a etapa de desenvolvimento da entrevista precisa ser planejada considerando essas 4 grandes áreas, que são as 4 grandes áreas, ou as 4 dimensões, que são importantes na vida de qualquer indivíduo e que interferem e que influenciam decisivamente na sua atividade profissional. Né? Então, é importante que a gente planeje a nossa entrevista considerando questões que abranjam a essas 4 grandes áreas. E, por último, a última etapa do planejamento refere-se ao fechamento, né? A gente apurou aí essas 4 áreas, agora a gente precisa ir encaminhando a entrevista para o final. E aí a gente tem que fazer alguns fechamentos. A primeira delas é passar informações para o candidato sobre a empresa. Né? Quem é a empresa, qual é a missão dela, o que ela faz. A segunda coisa, sobre o cargo, né? O que é o cargo que ele vai ocupar, as exigências, né? Se for o caso, detalhar um pouquinho mais a área onde esse cargo vai atuar, né? A área financeira, a área administrativa, a área de marketing, a área de comunicação, enfim, dar um pouquinho mais de detalhes, o horário de trabalho, os salários e os benefícios, também importante, o número de funcionários da empresa, a posição da empresa no mercado, as expectativas que a empresa tem com relação aos futuros funcionários, né? Deixar em aberto para que o candidato apresente alguma dúvida, né, sobre o que está sendo colocado acerca da empresa e anunciar quais são as próximas etapas do processo seletivo, né? Pode ser que a empresa use a entrevista como uma das etapas do processo seletivo, né? Ela pode, depois da entrevista, fazer um teste de conhecimento, ou um teste de simulação, ou um teste de capacidade, enfim. Ela pode usar diversos tipos de testes para chegar a identificar o melhor candidato. Ok? Mas é importante que essas 3 etapas sejam muito bem planejadas antes de se fazer as entrevistas com os futuros candidatos. Bom, a entrevista, por ser um dos testes, né, mais importantes no processo de seleção, ela também é um dos testes em que mais a gente tende a cometer erros, né? Então, vamos citar aqui alguns para que a gente não corra o risco de cometê-los, né? Como a entrevista é um dos principais testes, é importante que a gente tenha bastante atenção para aplicar esse teste de maneira que a gente evite errar o mínimo possível, né? Então, a primeira questão é que a gente, como entrevistador, não deve permitir interrupções, também a gente não pode falar demais, a gente não deve fazer perguntas óbvias, né? Que a resposta seja exatamente aquela que você deseja, né? Então, você tem que deixar a pergunta mais aberta, você não pode anunciar o que você quer que ele responda, né? Evitar
Perguntas difíceis também é algo que é muito comum de acontecer, né? A gente fazer perguntas difíceis e deixar o candidato embaraçado, né? Assim, incomodado com a pergunta, né? Também a gente não pode deixar que ele fique falando só coisas gerais, generalidades, né? É preciso que você que ele aponte fatos reais, precisos. Então, é importante que, se ele não fizer isso, o entrevistador deve pedir exemplos, pedir que ele explique melhor, que ele comente melhor, né? Também não é adequado se fazer julgamentos morais. Também não é bom que se permita que o candidato assuma o controle da entrevista, né? Tem casos em que você está fazendo a entrevista e, de repente, o candidato está te perguntando mais do que você perguntando para ele, você como entrevistador, né? Não estimular expectativas, né? Fazendo promessas que você ou que a empresa não pode cumprir, não permitir que o candidato exerça pressão, né, sobre a decisão, né? Que ele comece, não, e quando vai ser? E por que não vai ser assim? Por que vai ser assado? Isso não existe, né? O entrevistador tem que ter o domínio do processo da entrevista. Também você não pode ser impaciente, né, querendo adiantar perguntas que, quando ele ainda está explicando ou explanando sobre alguma coisa que que ele ainda não concluiu. Não fazer perguntas traiçoeiras que você possam minar a sua credibilidade, que você não fazer perguntas em que você também não deixe ele numa situação em que ele não saiba o que você está querendo saber, né? Isso é ruim. E também que a gente não tire conclusões apressadas. Então, são erros muito comuns, né? A gente que participa algumas vezes de vários processos seletivos que acontecem e que o entrevistador, que mostra que o entrevistador não está preparado para a realização dessa entrevista, ok? Outros 3 testes que nós podemos aplicar nos processos de seleção são os testes de conhecimento específicos, que avaliam, na sua grande maioria, os conhecimentos gerais ou específicos dos candidatos. Eles avaliam se os candidatos possuem ou não alguns conhecimentos exigidos para ocupar o cargo. São testes comuns, né, de provas de conhecimentos específicos ou de provas de conhecimentos gerais que interessam ao domínio do exercício do cargo. As provas de capacidade, que avaliam se o candidato possui condições de realizar um determinado trabalho ou uma determinada tarefa exigida na ocupação daquele cargo. Então, mede habilidades, mede capacidades para certas tarefas. E os testes de simulação, que são testes normalmente aplicados, né? Os testes de simulações são normalmente aplicados a partir de uma dinâmica de grupo, né? Muitas vezes se pede para um candidato ou vários candidatos simularem determinadas situações de acontecimentos que normalmente são coisas corriqueiras da empresa, ou são situações prováveis ou futuras, né? Prováveis de se acontecer, e a ideia nesses testes de simulação é avaliar as competências que o candidato tem, né, para lidar com situações inesperadas, inusitadas, né? E nesses testes se avalia o comportamento, as competências, as habilidades que normalmente já foram levantadas nos testes de capacidade ou no de conhecimentos específicos e muito especificamente no decorrer da entrevista. A dinâmica de grupo é um tipo de teste que é utilizada como uma triagem, né? Ela não é um teste que você inicia o processo de seleção, né? Normalmente ela é um dos últimos testes que se faz e ela é sempre feita em grupo, né?
Não pode ser um grupo grande, então o ideal é que seja um grupo no máximo de 8 pessoas. E ela é seguida também por um planejamento, né? Então, tem uma apresentação dos candidatos, depois uma fase de aquecimento em que o entrevistador coloca a situação problema, né? E aponta o que deve ser feito por aqueles membros que estão integrando a dinâmica de grupo, né? Agora, a dinâmica que deve ser escolhida para o processo de seleção depende muito do que se quer fazer, do que se quer avaliar naquele cargo, naquela condição que o cargo vai, nas exigências do cargo, né? Então, aqui o que nós vemos é um modelo de ficha de avaliação da dinâmica, onde se tem o registro dos dados sobre a participação de cada um dos candidatos. Então, você tem a vaga, quem coordenou aquela dinâmica, quem foi o observador, a data em que a dinâmica aconteceu, o nome do participante e aí os fatores que vão ser avaliados naquela dinâmica. Então, a liderança, se for o caso, a criatividade, a tomada de decisões, a iniciativa, a visão estratégica daquele candidato, enfim. Daí se vai avaliar os fatores que estiverem, que são requeridos para ocupar aquele determinado cargo, cuja dinâmica foi necessária, né? Então, é isso que a dinâmica vai fazer. Ela é mais um refinamento do processo de seleção. Ela é uma dos testes em que você aplica para, de fato, confirmar determinadas características que foram observadas e determinadas competências que foram observadas em outros testes durante o processo de seleção com determinados candidatos. Os testes psicotécnicos, ou os famosos testes psicológicos, não são aplicados por profissionais da área de recursos humanos ou de qualquer outra área. Normalmente, eles são obrigatoriamente aplicados por psicólogos, né? Tem que ter a formação em psicologia para que se aplique esses testes e também se avalie o que esses testes estão medindo. Então, o que a gente vai falar agora é que eles são importantes, mas eles não são aplicados por qualquer pessoa, né? E aqui nós temos uma lista dos testes que são dos psicotestes ou psicométricos, né? Ou os testes projetivos que são mais usados em processos seletivos, né? Então, tá aí um slide em que a gente encontra aí vários testes e que precisam de ser aplicados e analisados por psicólogos, tá? É extremamente importante e, portanto, a empresa que for usar esse tipo de teste precisa necessariamente ter alguém da área de psicologia para aplicá-los ou terceirizar este teste para ser feito por outra empresa e os resultados serem dados retornados para a empresa para que ela possa tomar as decisões com relação à contratação ou não de determinados candidatos, de determinado candidato, ok? Este slide também vai abordar, né, a questão dos testes psicológicos que são usados nos processos seletivos, né? Então, para que eles servem, né? Como que é elaborado um teste psicológico, né? O resultado que esse teste vai dar, né? Como é que ele vai ser dado, como se deve preparar para fazer um teste psicológico. Então, são informações básicas para que a gente tome conhecimento, né, de como e de quais são os parâmetros, né, para se aplicar esses testes psicológicos, ok? Só para que a gente tome conhecimento e entenda mais aprofundadamente o que esses testes querem dizer, né? Em especial porque quem não é psicólogo não tem condições de aplicá-los.
Bom, como vocês perceberam, o processo seletivo é um dos processos mais criteriosos que existe na área de gestão de pessoas, né? Criterioso porque ele requer um planejamento muito adequado, ele requer uma conversa bastante apurada com quem está solicitando o cargo, né? Ele também requer que a gente tenha feito um processo de recrutamento muito bom, né? Porque o processo é com base no que foi recrutado que nós vamos iniciar o processo de seleção. Então, ele é um processo bastante criterioso, é um processo bastante importante, né? E que a gente deve se preocupar bastante em fazê-lo com a maior eficiência possível, né? Porque quando isso não acontece, também vai gerar uma série de problemas dentro da empresa, né? E qual as principais desgastes que pode haver quando um processo seletivo é mal feito, né? Primeiro, a baixa moral da equipe, quer dizer, a área de gestão de pessoas, colocar dentro da empresa para trabalhar numa equipe que vem atuando num determinado tipo, num determinado desempenho. Se ela seleciona errado e coloca uma pessoa lá com mau desempenho, você baixa a moral daquela equipe, né? Quer dizer, aquela equipe que vinha num bom desempenho, recebeu uma pessoa que não tem aquele desempenho, que não tem as competências adequadas, que não sabe fazer o trabalho, desgasta, desmotiva a equipe que está atuando, além de desmotivar e além de deixar para baixo a área de gestão de pessoas, porque vai dizer, olha, não soube fazer o processo, né? Também tem a perda de dinheiro, né? Quer dizer, você fez um processo errado, você gastou todo um tempo, todo um conjunto de testes, mobilizou um conjunto de outras pessoas para participarem de entrevistas, né? Para não selecionar a pessoa mais adequada. Tem um custo com treinamento, quer dizer, normalmente você faz isso, não identifica o principal, o candidato melhor, e aí você obriga a empresa a gastar recursos com treinamento, quando na verdade o processo de seleção deveria ser eficiente a ponto de se buscar no mercado aquela pessoa que já tem as qualificações, né, as capacidades, né, e as potencialidades para exercer aquele cargo com bastante competência, né? E a perda de imagem, né? A área de recursos humanos perde imagem, né? Perde credibilidade, perde confiança das demais áreas para executar um processo que é de grande importância na empresa. Então, é muito perigoso que o processo saia errado, né? Então, é um dos processos mais importantes e que precisam e que requer mais cuidado da área. Por fim, a gente precisa de registrar, né, que o processo de seleção não se conclui com a seleção do melhor candidato, né? O processo de seleção de pessoal, ele tem preocupações para além da entrega de um candidato que tem todas as qualificações para ocupar aquele cargo. É importante registrar que o processo de seleção precisa de preocupar-se, né, e a área de gestão de pessoas como um todo, com o cumprimento das promessas que foram feitas nos diversos testes, no anúncio, no recrutamento, nas entrevistas, né? Nas conversas que foram feitas com o candidato. É preciso dar a esse candidato as condições de trabalho, é preciso oferecer treinamento para o caso de ser necessário, é preciso orientar a supervisão desse novo candidato para que ele possa fazer uma supervisão adequada, em especial durante o período probatório, que são um período de 3 meses, e é preciso motivar esse empregado constantemente, né? E todas estas preocupações são preocupações da área de gestão de pessoas que não devem ser negligenciadas em momento algum, em especial
após a contratação do novo empregado, né? Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre seleção de pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, né? E que vocês tenham verificado a interface, né, entre o processo de recrutamento e o processo de seleção, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição no e-mail e no portal do aluno da Unifacp. Um bom estudo para todos e um grande abraço.